ele está na dúvida de algo, ele para 2, 3 semanas da vida dele, se for preciso, para pensar no que ele realmente quer fazer, em quais são as suas próximas ações, porque depois que você começa, 99% de nós somos programados para entrarmos no modo automático. E aí você vai ver, tem 2, 3, 4, 5, 10 anos você está fazendo uma coisa que não era do seu feitio, mesmo talvez com dinheiro no bolso. É verdade que você largou o ensino médio para você empreender por conta própria e aí ensino de médio repente sua é foda. jornada empreendedora começou de lá, cara? Sim, ensino médio. Mas ensino médio mesmo. Ensino médio, o primeiro ano do ensino médio. Eu larguei os estudos, porque ali eu já sabia que, inclusive, naquele ano que eu tomei essa decisão, eu já ia repetir de ano, porque eu não estava comparecendo tanto às aulas. E o motivo era porque eu já estava envolvido com outros negócios. E nessa época eu já empreendia. E como eu estava falando para você mais cedo, eu tinha uma loja de games. E com essa loja de games eu tive que me desdobrar ali o tempo todo para conseguir arrumar tempo também para estudar. E percebendo que eu já estava satisfeito com aquilo, eu acabei largando os estudos. Você tinha uma loja de games. Tinha uma loja de games. E você curte games? Bom, não tanto quanto eu curtia, mas sim, eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. E em determinada época eu parei para pensar, ok, se eu vou ficar fazendo isso, como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer, algo que eu já estou fazendo todo dia, com games. Então eu montei uma loja de games no estoque de calçados da loja da minha mãe, sem pedir inicialmente a permissão dela. Então eu cheguei lá, ela tinha umas repartições, arrastei tudo e montei ali na metade um cubículo, literalmente. Quase o tamanho da mesa aqui, muito pequeno. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas. Os amigos da escola me convidavam para poder formatar o computador que eles tinham na casa deles. Ia fazendo esse tipo de coisa. Até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Logo também saindo do ensino médio. Tá. Porque o empreendimento mesmo eu comecei a fazer aos 12 anos. Conhecendo o digital, eu percebi que eu poderia largar aquela minha loja de games. Mas peraí, você falou que você começou com 12 anos. 12 anos foi a loja de games. Isso. Então você começou paralelo ao estudo, então, à escola. Exato. Paralelo ao estudo. Aí E você por isso colocou que no primeiro ano do ensino médio eu já estava prestes a sair. Eu já tinha um negócio rodando e etc. Eu não estava indo muito às aulas. Meu pai não estava nada feliz com isso, inclusive. Você teve muita reprovação assim, por parte dos seus pais nessa época? Sim, tive. Até porque... Eu sou adolescente, né? São da velha guarda, né? Eles sempre queriam proteger e etc. E ficavam bastante preocupados. O meu pai, então, mais preocupado ainda do que a minha mãe, por exemplo, com os estudos, porque ele percebeu que na vida ele perdeu uma grande chance se ele tivesse continuado os estudos e etc. Então, aquilo ele tentou passar para mim a todo custo. Então, sempre foi muito focado nessa parte. Quando eu tive que tomar essa decisão, foi bem difícil para ele, da minha mãe, inclusive. Como que foi, cara, nesse dia que você tomou uma decisão? Assim, o que foi... Porque essa decisão, geralmente, nunca é tomada imediatamente. Ela vai sendo construída, né, na sua cabeça. Até o momento que, de alguma forma, você toma coragem ou acontece algum evento que você toma a decisão naquele momento, né? O que foi o gatilho que te fez tomar essa decisão e como que foi esse momento de se desprender de algo que faz parte do padrão da sociedade e que, com certeza, fez parte do motivo que te fez chegar até aqui. E tem muitas pessoas que, às vezes, não têm coragem de fazer isso e continuam ali naquela cadeia produtiva de estudar, depois virar um empregado e seguir aquele fluxo até que chega no final da vida, dependendo da aposentadoria do governo. Tudo, às vezes, porque não teve a coragem que você teve lá. De onde que veio isso? Qual que foi o gatilhozinho? Então, tiveram vários gatilhos. As pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar, quanto tempo vou trabalhar, como será a minha vida, como eu estarei aos 30 anos.
eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas ok, eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, né, do passado a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas isso me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e de repente eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. O empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, ao quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma. Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia de alguma forma que você mostra. A outra coisa é que você fez o que, para mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor. Você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer, eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso. Você se questionou. E as pessoas, elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades. E aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu tava pegando lá a linha vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai sozinho. Carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E respostas muito duras. Sim, né? Duras. Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes não, tá ligado? E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte, você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? No das contas, poderia ter conhecido pelos brasileiros, pelos norte-americanos, talvez daria para ter tido o mesmo resultado. Mas você demonstra o seguinte, que você está procurando coisas onde a maioria não está, né? E se você procura coisas onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros, né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, eu vejo que tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. E para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. Você tem medo de quebrar, Fint? Não. Mas Se protege, para? Me protejo bastante. Eu peguei uma regra de um livro e
utilizo até hoje, não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. No dia que eu li essa regra e quis adotá-la, é óbvio que eu não podia fazer aquilo porque Não dava. 90% praticamente. Eu tinha que gastar para sobreviver. Mas eu passei a fazer isso e levar a sério. E é muito gostoso porque eu coloco no meu wallet, por exemplo, aquilo que eu posso gastar de acordo com o que eu ganhei e eu não dou conta de gastar mais os 10%. E se acumulam para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês. Então, tá ali. Isso gera também uma certa ambição e um senso de organização. Por quê, Thiago? Eu pude ter a sorte, talvez não sorte, o preparo, literalmente, de jovem procurar me relacionar mais com pessoas que estavam falando de negócios e etc. E é óbvio que não eram pessoas da minha idade. E eu conheci um empresário. E esse empresário quebrou porque ele não havia separado pessoa física de pessoa jurídica. Esse faturamento, por exemplo, ele é muito bonito de se ouvir, né? Não está na minha conta bancária. Ele não vai para lá tão cedo. Uma parte vai, mas eu sei muito bem aquilo que eu posso gastar. Eu não preciso de colocar na minha conta mais do que o meu lifestyle já exige, por exemplo, do meu padrão de vida. Então, tendo muito controle sobre isso, eu não tenho esse receio de quebrar. Eu internalizei muito isso, essa dor, sabe, que essa pessoa sentiu. E pude observar também, não só no mercado tradicional, mas no mercado de marketing digital, grandes pessoas que já surgiram e não separaram pessoa física de pessoa jurídica, cara. Eles viam um faturamento absurdo e achavam que aquilo é o que estava no cartão de crédito delas. Total. Não é? Qual é o seu propósito, cara? Inovação. Excelência. Inovar e fazer e demonstrar excelência no que você faz é o que o seu propósito de vida, assim? Eu diria que sim. Você considera que você encontrou, então, o seu propósito de vida? Sim. Eu até dou margem para encontrar outros depois. Mas isso me dá um tesão de continuar fazendo o que eu faço. Se fosse para fazer, simplesmente por fazer ou pela grana, um faturamento, como a gente ouviu aqui agora há pouco, por exemplo, não me faria trocar de casa, trocar de carro, vai continuar tudo a mesma coisa. Então, eu quero saber que eu estou inovando em alguma coisa, senão eu não tenho esse tesão para acordar. E, cara, é muito gratificante, ainda assim como consequência, ver que pessoas me têm como inspiração. Porra, eu estava num shopping agora há pouco e tinha uma senhora de 60 anos, literalmente, fazendo conteúdo, estudando. Tinham jovens de 17 anos ali que os pais estavam apoiando a estudar o empreendedorismo digital. Não o Thiago, não propriamente o Thiago, mas é o que ele defende, sabe? O empreendedorismo e etc. E a pessoa tem ali aquela inspiração, né? O pessoal geralmente são pessoas que estão tentando vencer, crescer, prosperar, empreender, investir, né? São pessoas que querem ganhar mais dinheiro. O que você deixaria de conselho para essa galera? Cara, então, escute caras como o Primo Rico. Obrigado. Saiba muito bem quem são as pessoas que você literalmente escuta, porque elas vão moldar o seu futuro. Lá atrás eu acabei selecionando muito bem toda e qualquer pessoa que, mesmo não tendo contato, eu iria ouvir, ver, assistir. Eu fiz literalmente uma dieta de conteúdo para coisas que eu sei que poderiam mudar drasticamente meu modo de pensar, agir e etc. Eu poderia dar uma dica de digital, etc. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Essa parte é muito mais importante. As pessoas com que você se relaciona, as coisas que você gostaria de realmente estar fazendo. Outra dica a gente tocou nesse assunto aqui. Ao observar a vida de outra pessoa, saiba e interprete se aqueles pontos que estão ali são seus desejos. Se você, por exemplo, falar, pô, Finch, um iate hoje, o que você acha? Olha o meu iate aqui, pode me convidar, eu não estou nem aí, eu não quero. Agora não. Então algumas pessoas elas se deixam levar pelo lifestyle de outras pessoas nesse sentido. Eu falo isso porque lá atrás eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E nada me tirava aquilo da cabeça. Aquilo me deu tamanha certeza que no dia que eu conquistei, eu chorei de felicidade. E no dia que eu olho para aquilo, eu ainda sinto a gratificação tremenda por ter sido o cara que, nossa, eu queria muito aquilo, eu imaginei ser impossível, mas eu consegui. Então, quando você sabe literalmente o que você quer, faz muito mais sentido, cara, a jornada, literalmente. Eu vi uma
um mentor falando uma vez uma coisa que fez total sentido para mim. Quando eu estou na dúvida de algo, ele está na dúvida de algo, ele para 2, 3 semanas da vida dele, se for preciso, para pensar no que ele realmente quer fazer, em quais são as suas próximas ações, porque depois que você começa, 99% de nós somos programados para entrarmos no modo automático. E aí você vai ver, tem 2, 3, 4, 5, 10 anos você está fazendo uma coisa que não era do seu feitio, mesmo talvez com dinheiro no bolso.